Começamos agora uma nova aula sobre sistemas operacionais. E hoje, na aula de hoje, iremos falar sobre multiprogramação. Aqui quem vos fala é a professora Keila. O que é multiprogramação, né? Em um sistema multiprogramado, diversos programas são mantidos na memória ao mesmo tempo. A maioria dos programas não precisa de toda a memória do computador. A multiprogramação permite usar melhor a utilização do hardware, pois vários programas podem estar na memória em um determinado momento. Então, um exemplo, nós temos a memória principal e nós temos o sistema operacional ocupando um pedaço da memória. Temos um programa utilizado pelo usuário 1, um programa pelo usuário 2 e um programa utilizado pelo usuário 3. E nós temos os endereços da memória. Então, nesse determinado momento, nós podemos estar utilizando o sistema operacional e mais 3 programas utilizados por alguns usuários. Isso é realizado graças ao programa ia ficar parado, esperando liberação da memória. Com multiprogramação, enquanto o periférico executa o comando enviado, o SO inicia a execução do outro programa, por exemplo, o programa 2. Dessa forma, o processador e o periférico trabalham ao mesmo tempo. Enquanto o programa 1 está no periférico, o programa 2 está sendo processado. Então, nós temos aqui um esquema como seria sem multiprogramação. Se o programa 1 está em execução e é solicitado a leitura de um disco, enquanto não é feita essa leitura de disco, o processo 1 continua parado. Já com multiprogramação, o programa 1 está sendo executado. Foi solicitado uma leitura de disco, o periférico executa o comando e, ao mesmo tempo, o sistema operacional executa a iniciação do programa 2. Então, simultaneamente, pode estar executando o programa 1 e o programa 2, sendo que o programa 1, em um determinado momento, está no periférico e o outro está sendo processado. Então, nós podemos observar que em sistema monoprogramável, em um determinado tempo aqui, a CPU ficou livre, ela ficou ociosa, porque só pode ser realizado um processo por vez. Já em sistemas multiprogramáveis, nós temos o processo 1 na CPU, foi solicitado uma chamada do sistema periférico de entrada e saída, ele foi para lá, enquanto isso o processo 2 está sendo executado na CPU. Vamos definir agora o que é processo, né? Falamos aí de processo, mas o que é um processo? Processo é definido como o ambiente onde o programa é executado. Dentro de um programa, nós podemos executar vários processos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um programa, o Word, Microsoft Word. Quantos processos podemos realizar simultaneamente? Digitar um texto, formatar um texto, imprimir um documento, são vários processos. Diferença entre programa e processo. Primeiro, programa é uma entidade estática e permanente. Por quê? A partir do momento que você instalou, o programa continua ali. Ele é feito, pela sequência de instruções, via código, instrução lógica. E ele é passivo sob o ponto de vista do sistema. Já o processo é uma entidade dinâmica, efêmera, passageira, por pouca duração. Então, eu estou lá digitando um texto, salvei, fechei, terminou aquele processo. Ele altera seu estado à medida que avança a sua execução. Ele é composto por código, dados e contexto e é identificado por um número único. O processo é uma abstração que representa um programa em execução, ou seja, é a forma pelo qual o sistema operacional enxerga um programa e possibilita sua execução. O mesmo programa pode ter várias instâncias de execução, ou seja, diferentes processos. Então, num programa, nós temos vários processos. Ok? Estados de um processo. Quando uma máquina só possui um único processador, é necessário manter uma fila com os processos aptos a ganhar o processador. Isso é chamado de fila de aptos. Todos os processos, então, são enviados para essa fila, prontos para serem executados. E um por vez é processado de acordo com
a escolha desse processo. Essa escolha, existem alguns algoritmos, que são algoritmos de escalonamento, que definem qual processo será executado primeiro no processador. Em um sistema com multiprogramação, um processo, durante a sua existência, passa por estados. Então, o processo ele passa pelo estado quando ele é criado e destruído. E dentro dessas fases, o processo ele pode estar apto para ser executado, ou ele pode estar sendo executado, ele foi selecionado, então ele está sendo executado, ou ele pode estar bloqueado, foi feita uma chamada de sistema, ele fica bloqueado por um determinado instante. A partir de uma ocorrência de um evento, de uma interrupção, ele é desbloqueado, se torna apto de novo, está sendo assim executado e por fim ele termina e se destrói, finaliza o processo. No estado executando, um processo pode fazer chamadas de sistema. Até a chamada de sistema ser atendida, o processo não pode continuar a sua execução. Ele fica bloqueado e volta a disputar o processador após a conclusão da chamada. O processo então fica bloqueado. A mudança de estado de qualquer processo é iniciada por um evento. O evento aciona o sistema operacional, que então altera o estado de um ou mais processos. A transição do estado executando para bloqueado é feita através de uma chamada de sistema. Uma chamada de sistema é necessariamente feita pelo processo que está executando. Ele fica no estado bloqueado até o atendimento. Com isso, o processador fica livre. Então, o SO seleciona outro processo na fila de aptos para receber o processador. O processo selecionado passa para o estado apto para o estado executando. O módulo SO que faz essa seleção é chamado de escalonador. Nós vamos ver daqui a pouco, esses algoritmos de escalonamento que definem qual desses processos que está na fila que vai estar executando, que já está apto para ser executado. Então vamos falar um pouquinho agora da gerência do processador, como é que é feito esse gerenciamento. Então, conforme vimos, em alguns momentos podem ter 2 ou mais processos aptos a utilizar o processador para ser executado. Então, nesse instante, o sistema operacional deve decidir qual dos processos aptos armazenados numa fila será escolhido para primeiro. Aí vem os escalonadores. O que é os escalonadores? Quando mais de um processo está ativo, pronto para executar, o sistema operacional decide qual terá a posse da CPU, qual será processado. A parte do sistema operacional que toma essa decisão é chamada de escalonador. E o algoritmo utilizado é o algoritmo de escalonamento. Quais são os critérios para esses algoritmos de escalonamento? Primeiro, processo. Garantir que cada processo tenha acesso à CPU, que cada processo seja processado. E eficiência. Manter a CPU ocupada praticamente 100% do tempo, que ela não fique ociosa. E que o tempo de resposta, minimize o tempo de resposta na execução dos processos, principalmente os interativos, editores, planilhas de texto, planilhas eletrônicas, etc. Tempo de espera, minimizar o tempo de espera de serviços não interativos, por exemplo, compilação, impressão, e a vazão, maximizar o número de processos executados por hora. Vamos falar sobre os algoritmos de escalonamento. O algoritmo de escalamento, ele vai selecionar qual processo irá executar em um determinado instante de tempo. Na literatura, existem vários algoritmos destinados a esse objetivo. Todos buscam obter bons, médios tempos, ao invés de maximizar ou minimizar alguns critérios citados anteriormente. Vou falar aqui para vocês e apresentar 3 algoritmos de escalonamento, que é o FIFO, First In, First Out, que é pela ordem de chegada, SJF, que é o ciclo do processador menor antes, Chart Job First, ou seja, menor processo primeiro. E o outro algoritmo é o algoritmo de prioridade. FIFO, que é por ordem de chegada, é um dos algoritmos mais simples de implementação, que a execução dele é pela ordem de chegada. O primeiro processo que entrar na fila é o primeiro processo que será executado. O processo somente libera os processador quando realiza chamada de sistema ou quando ocorre algum erro na execução.
A chamada de sistema inclui a própria indicação do termo do processo. O problema desse algoritmo é o desempenho. Quando o processo que está na frente da fila, todos os processos devem esperar que ele termine seu ciclo de processador para então executar. Então, se tem um processo no início da fila, esse processo tem um tempo muito grande e tem outros processos menores, vai levar um determinado tempo para aquele primeiro processo terminar e os outros então ficam esperando. Isso aí ele pede um exemplo aqui para vocês entenderem como é que funcionam esses algoritmos. Então, tabela abaixo, a gente tem uma fila aí com 4 processos, que é o processo A, processo B, processo D e C e D. Cada um desses processos tem um determinado tempo, unidade de tempo que gasta para ser executado. Processo A gasta um tempo de 12, processo B um tempo 8, processo C um tempo 15 e o processo D um tempo de 5. Fazendo um gráfico, nós temos então processos e tempo. O que a gente analisa aqui? Que o primeiro processo ele gastou um tempo de 12, depois o próximo 8, depois assim sucessivamente. Fazendo uma média, o tempo médio da fila para esperar, para executar cada processo, foi de tempo de 16,75. Qual a vantagem desse algoritmo FIFO? É o mais simples de implementar e todos os processos tendem a serem atendidos. Um por vez, o primeiro que chega é o primeiro que será executado, assim todos serão executados. Desvantagem: muito sensível à ordem de chegada. Se os processos maiores chegarem primeiro, aumentarão o tempo médio de espera, igual eu disse para vocês. Então, o primeiro processo tem um tempo muito grande, os outros tempos pequenos, vai demorar pra caramba o primeiro ser executado, então vai aumentar esse tempo médio. Não garante um tempo de resposta rápido e não é eficiente em sistemas de tempo compartilhado e também em sistemas de tempo real também não é eficiente. Vamos falar agora do próximo algoritmo, que é o SJF. Então, como é que ele funciona? O menor tempo médio de espera na fila é obtido quando é selecionado antes o processo cujo próximo ciclo processador é o menor entre os processos. Então, nós temos aqui o mesmo exemplo: processo A, tempo 12, processo B, tempo 8, C, 15 e processo D, tempo 5. Aqui, o que eu fiz? Eu selecionei o primeiro menor processo. Então, qual que é o primeiro menor? 5, depois 8, depois 12, depois 15. Então, o primeiro processo a ser executado é o processo D, com tempo 5. Segundo, o processo B, com tempo 8. Terceiro, processo A, com tempo 12. E o quarto, processo C, com tempo de 15. Fazendo um gráfico desse processo com tempo, nós temos então uma média de 10,75. Conseguimos aqui um tempo menor do que o tempo, utilizando o tempo de o algoritmo FIFO. Ok? Agora, o último algoritmo é o algoritmo de prioridade. O que o algoritmo de prioridade tem? Ele tem, além do seu tempo, ele tem uma identidade, ele tem uma qualificação qual que é o primeiro, qual que é a prioridade de cada processo. Cada processo tem uma prioridade para ser executado. Então, nós temos aqui, ó, processo A com tempo 12, processo B tempo 8, C 15 e assim sucessivamente. Só que foi definido que o processo D tem a prioridade 1, processo C prioridade 2, processo A 3 e o processo B 4. Então, o primeiro processo a ser executado é o processo D, com tempo de 5. Depois, o próximo C, depois executado o processo A e, por fim, o processo B. O tempo médio, então, utilizando esse algoritmo, foi de 14,20.